Voltando aqui então para o nosso Mesa Verde, direto da Feira de Agricultores Ecologistas, para aquele bloco que quando a gente transmite ele ao vivo, é o momento que está chegando a fome. E aí? O momento tortura. E alguém inventou que o bloco teria que ser o comida boa bem nesse momento, né? Claro. Eita. Mas a ideia é essa, né? A ideia é a gente falar sobre aquilo que é produzido com aquilo que é vendido aqui na feira, né? E a partir disso a gente traz, então, uma ideia inicial de comida boa. Várias ideias ao longo de todos os blocos, né? O nosso convidado de hoje é o Leonardo Magni, que é chefe e fundador do restaurante Mandariner. E nós vamos conversar hoje sobre como a ecologia inspira a gastronomia do restaurante, valorizando ingredientes locais e uma produção responsável. Bem-vindo então ao nosso programa, Leonardo, tudo bem? Beleza. E pessoal? Apresenta um pouquinho, te apresenta, por gentileza, assim, de uma forma da onde tu vens, né? Qual é a tua formação e quais são, onde é que ficam teus espaços de... a gente ficou sabendo agora, eu fiquei sabendo agora que é mais de um, né? Isso, teus agora tem o bar também agora. Isso aí. Então, eu entrei na gastronomia, eu cursava hotelaria e o professor que era o professor da parte de alimentos e bebidas, ele era professor na gastronomia da Unicinos, isso foi 2004. Então, eu acabei migrando da hotelaria para gastronomia. Lá eu conheci a Liliana, que é minha esposa, que é minha sócia também. Então, 2007 me formei na Unicinos, eu e a Liliana nos formamos na Unicinos. Às vezes eu vou falar, vai ser os dois, porque a carreira, a formação é muito parecida dos dois. Então. Gastronomia. Em gastronomia, na Unicinos. Foi das primeiras turmas, né? A terceira turma, isso. E daí disso nós fomos para Buenos Aires, fizemos um pós que não tem validação formal aqui, mas foi muito bom para adquirir conhecimento. 2009 voltamos, eu comecei a fazer alguns embutidos sem conservantes, algumas coisas assim que eu fazia. Tinha um grupo de pessoas que eu tirava pedido e produzia conforme a necessidade sempre. A gente ali ele fornecia sobremesa para alguns restaurantes, eu fazia extra, trabalhei um pouquinho mais em alguns restaurantes. 2011 nós começamos a trabalhar no Estúdio Clio, ali que tinha o almoço cultural do Estúdio Clio. 2013 apareceu a vizinha do Estúdio Clio, ofereceu a casa ao pessoal do Clio. Então nós, em 2013, nós começamos a dividir a casa com o pessoal do Clio ali. Eles ficavam na parte de cima, nós na parte de baixo. 2015 o pessoal saiu, 2017 nós abrimos lá em cima. E daí foi indo até março desse ano, ficamos 12 anos ali, quase 13. E em maio mudamos para Santo Inácio agora. E também agora em junho eu abri o bar também junto com outro amigo, com dois amigos, com o Fred e com o Fernando, o Bodegão Zamora, que é na esquina da Independência com a Santo Antônio ali. Muito bom. Aonde na Santo Inácio, tu não dissesse? Na Santo Inácio, 295 é no Paço Santo Inácio lá, que é um casarão antigo, lindíssimo. Ali eu operava outro restaurante, o sócio investidor dali era nosso cliente há muitos anos, veio conversar com a gente. Daí nos convidou para ir conhecer, daí nós nos apaixonamos pela casa, não teve muito o que fazer. E claro, deu algumas garantias pra gente, porque ali era também nosso coração ali também, né, aqui. Claro. E acabamos indo, estamos bem felizes ali, mudou completamente, assim, depois até eu vou falar sobre isso, assim, a questão da sazonalidade mudou muito pra gente, porque aqui nós tínhamos um menu do dia que a gente trocava toda semana, então nós não precisávamos ficar tão atento à questão da sazonalidade como agora. Agora nós temos um menu fixo. Então nós temos que ver por quanto tempo nós vamos ter aqueles ingredientes. Eu tenho conversado bastante, até hoje estava o Wilson aqui. Eles são sempre nos apoiam muito, nos ajudam muito, nos fornecem muita coisa também. E são pessoas que estudam muito, então eles já sabem ali o que vai ter daqui 2, 3 meses. E isso nos ajuda muito a criar os cardápios assim também. Pois é, isso é muito legal. Eu queria que tu explicasse melhor para as pessoas, porque a maioria das pessoas não se dá conta ainda. As pessoas têm aquele vício antigo, chegar num restaurante e querer comer sempre as mesmas coisas. Isso. Enquanto que a natureza nos oferece, por razões muito inteligentes, coisas diferentes em estações diferentes. Né? Exatamente. Isso é exatamente isso que eu estava falando. Assim, ali quando era o menu semanal, eu ficava um pouco menos atento a isso. Sim. Porque eu venho sei lá, desde que a gente abriu o restaurante até um pouquinho antes, há 13 anos ou mais, todo sábado religiosamente eu tô aqui. Na pandemia, quando parou, a gente não veio, mas quando voltou a gente já estava aqui de novo. Então a gente conseguia ver o que tinha na semana anterior
E ainda assim não é tão fácil, né? Porque às vezes tu tem numa semana o produto, tu vem na outra semana, com certeza que vai encontrar e tu não encontra. Daí tu tem que te virar. Daí, isso que é bom de ter a flexibilidade do cardápio assim também. A gente faz uma proposta inicial de menu. Caso não encontre aquela coisa, a gente coloca alguma... Tem que educar o cliente, né? Exatamente. O cliente isso aí. precisa entender isso, que a gente quer fazer aqui também. As pessoas precisam entender que o mais saudável é aquilo que tem naquela época. Exato. Mais saudável, mais barato, mais gostoso, não é... Mais nutritivo, exatamente, né? E saber se adaptar. Exatamente, Claro, E aí eu acho que os nossos clientes, a grande maioria consegue entender isso, assim. Lá no restaurante, bom, tem um dos pratos agora que a gente colocou, que ele é um convidado, que ele é com folha, a gente botou folhas amargas. Então, vai ser dente-leão, vai ser... sei lá, um radite, uma coisa assim, vai ser o que tiver. Então a gente tem que também, quando faz o cardápio, dar essas brechas, assim, dar essa margem para... Já pensar, né? Isso. Imagino que esse seja o desafio, né? Um desafio extra para quem tem formação de nutrição, na gastronomia e é chefe de cozinha, que é não... Tipo assim, depois que eu descubro um determinado sabor, o que combina com o que, fica mais fácil tu manter, né? Aí acaba virando um prato de sucesso. Isso. Mas agora tu exercitar isso a todo momento deve ser algo um pouquinho... É desafiador, mas é gostoso, né? Porque daí é aquela coisa que te mantém mais animado, isso, assim, não vira empolgado. uma burocracia, né? Isso aí. Sempre Isso aí é muito bom. E às vezes tu pensa o prato com alguma coisa, tu testa, ficou legal, e daí quando tem que substituir, tu bota alguma outra coisa, às vezes fica até melhor. Fica mais legal. Para quebrar galho fica melhor. Exato. E os clientes identificam a diferença do orgânico, sabor, essas coisas? Eu acho que o pessoal valoriza muito isso. Acho que o pessoal tem... a gente já criou uma imagem aqui na Cidade Baixa com isso, e acho que o pessoal que está lá também sabe que a gente sempre priorizou trabalhar com isso. E se não prioriza, eu acho que acaba sentindo no prato depois, né? Porque tu tem uma coisa mais feita, que foi cultivada com mais cuidado, vai ter uma qualidade melhor. Eu fico sempre chocado assim, com a pesquisa do pessoal, assim. Tem a a moranga coração que a gente está pegando com o pessoal, que eles estão fazendo um trabalho de melhoria dessa moranga. Então, o que acontece? Eles têm que ficar com as mais bonitas para eles, para tirar a semente. Então, mandam pra gente as que são mais feias. Então, mas a gente mantém uma compra semanal para incentivar isso também. Isso é bem e o Diego fala que é um trabalho muito longo e que precisa que tenha gente que apoie. Então, a gente, por mais que vá sobrar um pouquinho, às vezes a gente compra. Tu tá tocando uma coisa tão importante, as pessoas têm que comprar na feira, porque comprando na feira, mais produtores produzem, mais oferta tem e o preço, inclusive, fica melhor, né? Claro. O produto orgânico já foi mais caro lá no início, eu fui produtor, porque tinha muito pouco, entendeu? Era muito difícil. Então, vai aumentando a tecnologia, as pessoas investindo nessa escolha, né? Exato. Elas barateiam o seu produto e facilitam a oferta também, Exato, né? mas esse também é um preconceito muito grande. O pessoal tem hoje em dia, o orgânico não é mais caro que o Não que na o feira, convencional. né? Não na feira. Sim. Supermercado, é exatamente isso. É porque o pessoal não vai na feira, o pessoal vai no supermercado e no supermercado é um absurdo de caro. Mas aqui tu vem, eu gosto de citar as ervas, que é uma coisa que é absurda, assim, tu compra vai ver no Zap um pacotinho, desculpa, não sei se poderia falar o nome, mas falando, no supermercado um pacotinho é 5, 6 reais e vem um quarto do que vem num molho que tu pega na feira. E outra coisa, pelo menos eu ouvi muito isso nos encontros do Slow Food, que o sabor é muito maior, né? Porque a concentração de nutrientes é maior, o sabor, o cheiro, tudo funciona melhor. Acho que para gastronomia isso é essencial, né? Tu pega um tomate, por exemplo, na sua época, assim, eu pego bastante aqui, mas também pego na Feira da Auxiliadora, lá eles têm o tomate pitanga, eu sou apaixonado por aquele tomate. Muito bom. Aqui a Cris também tem ele de vez em quando, a Cris tem uma diversidade enorme de tomates ali, né? Tu pega ele no auge dele, a gente, tipo, o nosso trabalho é facilitado, facilita o nosso trabalho, assim, porque... porque quem já experimentou, né, Milanesa, o tomate aqui, os outros, mas no tomate a gente sente muito bem, absurdo, né? A cenoura também dá pra sentir. Porque as pessoas
realizam muito que o orgânico é por não ter veneno, mas o orgânico é por ter nutrientes, por isso ele Exatamente. tem gosto, sabor, cheiro muito superior. Exatamente, o Wilson estava falando, né? O tratamento do solo, que eles fazem, tudo. Tu come um moranguinho convencional, não tem gosto de nada, é só pra te enganar, né? Frutas vermelhas é outra coisa que Exatamente, aí tu tu come um morango orgânico, é aquele Você sabor. sente o sabor do morango. Exatamente. O Esse Wilson, sabor são fitoativos, então ele tá te alimentando também. Exatamente. o Wilson, que o Leonardo se refere aqui, ele esteve no bloco anterior com a gente. Se você está acompanhando o bloco aqui, no final vai ter o link então para o bloco com o Wilson Stefanovski. Lembrando que hoje é o dia do agricultor da família, da agricultura familiar, né? E o Tiago, que o Leonardo se referiu aqui também, já é a sucessão, Isso. né? Que ele é filho da Cris E e do Wilson, e continua com um engajamento muito grande. Sendo que a agricultura familiar alimenta 75% a 80% de toda comida que nós comemos em casa é produzida pela agricultura familiar. Sim. Então ela é essencial. A gente vê o agro, né, de exportação, não nos alimenta. Sim. É 20% se for, né? Sim. E ainda por cima de qualidade muito ruim e envenenada. Eu né? acho impressionante isso, como a sociedade ainda não a grande parte não se deu conta, como os governos não conseguem apoiar da forma que precisa, porque o que produz alimento de qualidade e o alimento que é muito mais barato, né? Só para fazer um outro exemplo, tu citaste aqui o que a gente compra no Zafra. Zafra é um restaurante aqui que tem em Porto Alegre, não sei se tem em algum lugar do interior, mas é aqui de Porto Alegre. Mas poderia ser qualquer outro supermercado daqui também. O que acontece no orgânico, que lá no Zafre é mais caro que o orgânico daqui? Ele é mais caro e ainda é mais caro porque aqui não é só orgânico, aqui é agroecológico. Essa é uma das diferenças aqui da feira. Sim. Ele é um orgânico agroecológico. Tem um valor social dentro dessa produção que eleva a outro nível. Sim, é importante exatamente. lembrar isso, que o orgânico tem as exigências legais, que a legislação brasileira é das melhores do mundo, superior à europeia, americana, então, aliás, estadunidense, e então isso já é uma conquista muito importante, mas isso pode ser feito de uma forma que não envenena a natureza, mas também não colabora. Enquanto que o agroecológico já é um passo adiante, mais elaborado, mais superior, onde se convive com a natureza local, se permite que os animais e as coisas continuem existindo. O respeito à As plantas nativas, natureza, né? exatamente. E porque, inclusive, no orgânico existe, atualmente no orgânico industrial, digamos assim, existe uma pressão de parte do agronegócio que está vendo que existe um filão de consumo para o orgânico, porque a população aos pouquinhos vai se dando conta disso, mas faz uma pressão para que consiga manter o selo orgânico com menos exigência. Nós vamos falar sobre esse assunto num próximo Mesa Verde. Nós convidamos aqui o Flávio, que é um produtor de ovos aqui da feira, e ele vai trazer um pouquinho sobre esse assunto, tá? Que a gente vai explorar um pouquinho mais sobre a diferença do orgânico e o agroecológico, muito em função disso, de que o orgânico ele permite certas coisas, como, por exemplo, a produção de orgânicos em fazenda onde tem trabalho análogo à escravidão. Né? Mas existem outros pontos também relacionados à legislação, a pressão sobre a legislação, sobre flexibilizar com alguns interesses. Monoculturas de orgânicos também, que não é uma lógica da ecológica, né? Tu ter uma monocultura, plantar uma coisa só, numa área enorme, e retirar dali as plantas nativas, etc. Isso tudo a agroecologia evita. E aí Um pouquinho contraditório até, né? Isso, exatamente. Mas, Leonardo, para te devolver a palavra, né? Que na verdade tu o entrevistado. Nós estamos falando mais que... Não, mas tá ótimo, eu tô aprendendo também mas aqui. tu abriste muito espaço para nós, e por isso é essencial num diálogo, né? Porque eu percebo que tu conhece bastante da área e tu tá bem inserido no contexto. Mas então, para a gente já encaminhando para o final, eu queria te pedir duas coisas. Primeiro, que tu falasse para o nosso pessoal que está acompanhando um pouquinho mais sobre o restaurante, o bar também, ou em especial o que tu serve lá, que é oriundo das feiras, aqui da FAI, da outra feira que tu vai também, e finalizasse com uma coisa, que é o teu conceito de comida boa. Tá. Bom, eu acho que os produtos é muita coisa que a gente pega aqui. Eu vou citar alguns que são os principais. Primeiramente, acho que a moranga coração aqui do pessoal, do Stefanovski,
Lá com a Belé a gente pega também bastante coisa de flores e ervas, alguma coisa assim. Brócolis com o pessoal lá de P. Flores comestíveis. Isso, flores comestíveis, isso. Dente de leão, couve-flor, quando a gente consegue aqui, a gente compra aqui também. Que tem um purê que a gente faz de couve-flor, ela carameliza no próprio açúcar dela ali. Depois a gente faz o purezinho com ela. A moranga, a gente usa em dois pratos a moranga lá. Um é com um camarão, que ele é tipo meio, fica entre um torté e uma lasanha, assim. Daí a gente faz aquele temperadinho com noz moscada, como se fosse o recheio do torté. Ele vai com camarão também, com algumas sementes e queijo feta. E o outro de moranga, deixa eu me lembrar qual que é. Eu me começo a misturar os dois restaurantes e agora não tá, daqui a pouco me vem. Deixa eu pensar o que mais que nós temos. Bom, tem as folhas, dente de leão, ervas todas a gente pega na feira, assim, coentro, manjericão, hortelã, cebolete, cebolinha. Que mais que vai de guarnição? Deixa eu pensar. E quais pratos, então, tu indicaria para alguém que fosse lá pela primeira vez? Nós temos bastante. A gente os dois restaurantes, eles não são. Não tem muitos. A gente tem 6 opções de entrada, 6 opções de prato principal e 4 sobremesa no Mandarinier. E no Bodegão a gente está com, acho que são 7 opções de prato. E 2 doces que são mais simples, porque quem faz o doce é a Lília, minha esposa, e lá no Bodegão ela não tá, então as sobremesas são bem simples lá. Deixa eu pensar, ali na entrada tem o pão de moranga que a gente faz também, que a gente faz com a moranga daqui, que ele acompanha com uma lula que a gente faz com um requeijão de bergamota, que também a gente pega aqui. Tomate, tudo a gente pega aqui, então esse é um bom exemplo. Preciso dar o depoimento que eu nunca consegui comer mal no Mandarinier. Que bom, que bom. É muito bom lá. Fico feliz daí. Esse pratinho acho que é um exemplo bom, assim, é a lula grelhada, daí então, ele vai com um requeijão de bergamota, um tomatinho picado, pesto, e o azeitinho de manjericão, então é tudo da feira, assim, raspa da bergamota, o leite a gente não tá conseguindo pegar ainda, mas quem sabe houve um momento que a gente conseguia pegar leite também. Sim, as dificuldades que tem e a falta de incentivo para a produção. Né? Exatamente, isso seria tão legal se a gente conseguisse pegar ter essa fosse uns anos atrás eu poderia te fornecer. Pois é, de leite. eu peguei, uma época eu cheguei a pegar ali, com o Moacir, do outro lado ali. Mas... E o teu conceito então de comida boa? Acho que uma comida, ela tem que ter um pouco também de responsabilidade, que é sobre isso que a gente está falando, assim. Isso. Eu acho que é legal um prato limpo, assim, uma comida limpa. Sem prioridade de sabor, eu gosto de poucos ingredientes no prato, mais ingredientes de qualidade. E bem trabalhados, assim, bem trabalhado tecnicamente e que tire o melhor de cada produto, assim, eu gosto disso, poucos ingredientes no prato, muito não bem trabalhados. Né? Isso, valorizar cada ingrediente, para mim isso é o mais legal, é o que eu priorizo. Então, é o que eu mais gosto de comer, comida simples, saborosa e direta pro sabor, assim, também. Legal. É isso aí. Tu diria que o preço é o mesmo? Desculpa. Tu diria que o preço é o mesmo? Do desorgânico não convencional? Tu utilizando só os orgânicos, tu acha que altera muito Não, eu vou te dizer, eu acho que é ao contrário até. Acho que a gente economiza mais com o orgânico. Eu posso dar o exemplo do brócolis aqui. O brócolis que eu pego, eu consegui fazer, conversando com o produtor, ele me entrega um brócolis do jeito que eu gosto, mas eu gosto daquele mais fininho. Dá um rendimento maior. E dá um rendimento maior, porque ao passo que eu pego aquele maior, mais grosso, eu tenho que cortar, já fica mais feio também, acaba tendo mais perda. Então, eu te diria que
que na grande maioria das vezes ele é mais econômico. A batata doce aqui daqui, tu pega, tu não perde na batata doce, é uma que a gente... E é saborosa, né? É isso. E Então, isso é uma coisa interessante, né? O diálogo que ele tá É fazendo. exatamente isso que eu ia falar. Eu trouxe Perfeito. mais um ponto importante Isso. da agroecologia, Muito que é importante. da feira aqui. Isso, que é a parte humana possibilidade também, né? do diálogo, né? Isso. O produtor aqui, ele consegue te atender dentro do possível, dentro das suas necessidades. Exato, pode até personalizar alguma coisa É. assim. Eu tava falando com o Diego aqui antes de começar. Desculpa, eu tô falando muito neles, porque agora eu escutei também o Wilson falando. A gente se dá muito, a gente conversa muito com eles, pega toda semana com eles. E o Diego tava me falando que eles estão produzindo agora exclusivamente para feira, né? Porque em algum momento, acho que foi pandemia, que ele falou, pandemia, eu acho que eles forneceram estavam oferecendo para mercado, só que o mercado tem aquela coisa do padronização da estética do alimento, né? Então, para mim, é muito importante, porque eu já tive pratos que eu criei com aquela batatinha pequena, que ele falou que o mercado não pega. Então, aquela batatinha pequena, a gente fazia uma entrada, que é maravilhosa. A gente fazia ela assadinha ao murro, assim, com um molhinho de leite de coco e amendoim. Puxava para uma coisinha mais Thai, assim, e aquele era perfeito, aquela batata. Após que para fazer o purê que a gente usava, a batata doce grande é melhor. Então, tu acaba conseguindo quase que personalizar, assim, o produto. Que legal. Isso é muito legal, isso é a coisa mais legal de todas, assim. Se é a vantagem de não ter um intermediário, né? Isso, Você pode isso aí. conversar com um cara que produza também. E a possibilidade também, o Marcelo, a gente também, quando trouxe sementes de Buenos Aires agora, quando trouxe aquele do tomate, não é o Pitanga? Não, o pitanga, ele trouxe um outro que é o que a Cris tem aqui de vez em quando. Ah, sim, que é só de vez em quando que tem. Isso. Então, essas coisas de trazer sementes também. Eu também, quando posso, eu trago algumas sementes também. Acho que essa interação com o produtor é a coisa mais legal que tem também. Isso é muito bom. E é bom para os dois lados, porque eles nos conseguem nos fornecer uma coisa que a gente precisa para aquele momento e a gente está comprando deles também. Acaba sendo uma via de mão dupla. Mão dupla, isso. Esse é um valor muito... Tu vê, agora, uma coisa, nós temos o bloco, né? O bloco Agroecologia, que abre aqui o podcast, e o bloco Comida Boa, que fecha. Sempre quando a gente consegue produzir esses dois blocos, né? E isso conversa. Muito. Viu como conversa, né? Os muito, dois blocos. Assim. Demais. Eu até tentei ficar atento aqui no que o Wilson estava falando para pescava coisinhas também para trazer para cá e realmente. Ele sempre tem umas coisas. Ele sempre tem umas. Muito produtivas, a gente aprende muito com eles, assim. Leonardo, muito obrigado. Obrigado pela tua participação hoje. Feliz. Gostamos muito de conversar contigo. Igualmente. Né? E fica a dica então para o pessoal que está acompanhando aí conhecer. Já está dado o endereço. Quem não lembra do endereço, volta a fita aí, dá uma retrocedida e vai lá conhecer, tá bom? Obrigado, gente, por nos acompanhar e obrigado você. Mais uma vez, muito obrigado. Muito Valeu, obrigado. cara. Até mais. Muito obrigado. E se você está acompanhando, então, o Mesa Verde aqui no corte ou ao vivo, não esqueça de se inscrever no canal da Agapan, que é a transmissão ao vivo, e no canal de cortes do Mesa Verde, tá bom? Nós ficamos por aqui e até o próximo.